Está no ar o WM Podcast. A partir de hoje, você vai poder ouvir histórias, experiências e ideias de pessoas que estão fazendo a diferença em várias áreas, como saúde, gestão, política, tecnologia e muito mais. E hoje, para abrir com chave de ouro, eu não poderia trazer ninguém mais, ninguém menos do que os fundadores da empresa, o Washington Ferreira e Mariana Almeida. Bom, eu vou falar aqui um pouquinho e já vou apresentá-los. Com mais de 14 anos de atuação, a WM está presente em 6 estados e mais de 80 municípios do país, transformando a gestão de saúde aqui do Brasil. Então, Washington, Mariana, sejam muito bem-vindos ao podcast. Vamos bater um papo aqui muito legal, bem descontraído. E assim, para começar, explicar o que é a WM, como nasceu, como surgiu, tudo que a gente quer saber sobre vocês e sobre a empresa. Olá, Júlia. Prazer estar aqui com vocês. Mari. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, tudo ótimo. Então, a WM Saúde, ela surgiu lá em 2008, da necessidade que existia no mercado de algumas cidades. Eu comecei muito cedo na saúde, era funcionário público, era um servidor de carreira, e comecei a organizar alguns processos dentro de uma secretaria de saúde. Já vinha de uma outra estrutura, vinha do setor contábil e tinha muita habilidade com a parte de software, desde essa época, muito novo ainda. Então, adentro essa Secretaria de Saúde, consegui organizar os processos, implementar alguns softwares que eram do governo neste momento. E em 2008 para 2009, enfim, a saúde estava passando por uma transformação digital. Hoje, mais uma vez. Nessa época, estava mudando a forma de informações. Os dados da saúde estavam passando por uma transformação. Novos dados eram implantados. Estava surgindo a tabela SIGTAP nessa época. Então, foi muito transformador. E surgiu dessa necessidade. Atendi uma cidade, depois passei a atender mais uma outra cidade próxima à minha cidade, qual eu trabalhava, que era Tanque Novo e Botuporã. E fui trabalhando e crescendo perante esse mercado, a essas cidades. E alguns prefeitos, secretários me procuravam para poder resolver esse problema. Estou com um problema em tal situação. Então, foi criando essa rede de contatos. Então, assim, lá no início foi justamente pela necessidade, pela habilidade em alguns pontos. Só que ainda não era essa estrutura que a gente tem hoje. Uhum. Bom, então ela nasceu aqui na Bahia, né, no nosso estado, e foi expandindo. Hoje, já, como eu falei, já são seis estados, não é isso? Isso, hoje já são 6 estados. E como é que foi esse processo de expansão? Como é que foi tomando essa proporção? Logo depois que o Washington fundou a WM, trabalhando principalmente com faturamento de contas médicas, daí que vem essa história do SIGTAP, que ele falou, dessa inserção de dados. Ele, muito curioso com tecnologia, foi se especializando a cada vez mais nisso e foi ganhando know-how com o faturamento de contas médicas, principalmente no SUS, né, com foco maior no SUS, que era a experiência que ele tinha de trabalho. Nisso eu me formei em enfermagem e iniciei uma especialização em gestão e auditoria, que foi uma área que eu mais me identifiquei na faculdade, sem pretensão de trabalhar, obviamente, com faturamento de contas médicas no SUS ou na WM Saúde, e mesmo por me identificar com gestão, processo de trabalho, enfim. E nesse meio tempo eu ganhei uma bolsa, fui para a Austrália e fiz algumas disciplinas lá de gestão, de auditoria, voltei para o Brasil, finalizei a minha especialização, que eu dei uma pausa para ir para a Austrália, finalizei a minha especialização e ele me convidou para ser sócia dele na WM Saúde. E automaticamente, fresca, né, de conhecimento em auditoria, vamos implantar o processo de auditoria no faturamento de contas médicas. E aí que começou esse processo de expansão, porque é algo que sempre foi transparente para os clientes, né? Quem não tinha conhecimento em tabela SIGTAP, quem não tinha conhecimento em faturamento de contas médicas, não conseguia enxergar esses dados. E nós, através do processo de auditoria, inserindo a equipe e o gestor nisso, trazíamos essas informações e automaticamente os gestores eles iam aprendendo, se envolvendo nesse processo e conhecendo como de fato funcionava. E nisso a gente começou a melhorar os recursos do município, a trabalhar a economicidade dentro das instituições de saúde, e um foi indicando para o outro e a gente foi conseguindo levar isso para outros municípios e decidimos trabalhar com tecnologia porque começou a ficar humanamente impossível da gente estar em vários municípios para poder auditar prontuário por prontuário. E isso sem o apoio da tecnologia foi quando a gente começou
a desenvolver softwares. A gente começou a montar uma software house, o Washington buscou alguns profissionais que pudessem abraçar a nossa ideia, atender aos nossos requisitos e transformar isso em um software que foi o Smart Hospital, que é o nosso primeiro software em saúde, que é um software de prontuário hospitalar. E daí, por que não expandir para outras áreas, para outros setores de saúde, já que eu estou investindo em um software para hospital, né? Por que software de hospital? Porque eu precisava auditar esses prontuários remotamente, eu não posso tirar o prontuário do hospital e eu tinha que garantir essa transparência para o gestor, senão eu ia perder o sentido, o propósito que iniciou. E veio aí a ênfase da capacitação. Né? O quanto a capacitação do gestor, dos outros profissionais que estão inseridos no dia a dia ali da atuação, fazia sentido. E foi quando eu comecei também, logo quando eu cheguei, eu fui gestora de saúde, fui secretária de saúde do município em Candiba, e a mesma necessidade que o Washington teve lá atrás e a percepção das lacunas que a gestão de saúde pública nos dá e nos impede de gerenciar, né, com mais tranquilidade, fez com que nós criássemos soluções que suprisse essa necessidade e que o gestor ficasse mais confortável em gerenciar a saúde pública e converter essa qualidade para a população, através do atendimento, enfim. E aí a gente foi apresentando essas soluções, o software nos deu mais poder de venda, porque é muito mais fácil você vender uma ferramenta de tecnologia do que serviço. E aí nos deu mais mercado e a gente foi ganhando. A EWM começou a dobrar de tamanho a cada 2 anos. Foi assim que foi. Aí, bom. Por isso que a gente considera até um crescimento rápido em tão pouco tempo, porque a entrega, houve né, entrega desses serviços para o cliente, para a população, e isso foi ganhando espaço. Então, foi assim que a gente começou a expandir. Não, e vai expandir mais ainda, tenho certeza. Para o primeiro estado, veio um sócio, né, era meu amigo que eu conheci na Austrália, era professor universitário aqui depois que ele retornou. Na época da pandemia, a gente convidou ele para trabalhar na WM. Ele se inteirou pelos processos, se destacou e vamos abrir lá no Piauí, Ai, e a gente levou toda a ideia para o Piauí, e aí ele já deslanchou no Piauí para Maranhão, para Ceará, e a gente continuou crescendo. Hoje a equipe são quantos, assim, vocês? São vocês dois e ele também? De sócios, tem mais de sócio, nós temos eu e o Washington na Bahia, só nós dois. Temos um sócio no Piauí, que atende Piauí, Maranhão e Ceará, a gente tem uma unidade física lá. E temos um outro sócio no sudeste do Brasil, que atende São Paulo, enfim. Beleza. Então, hoje são eu, Washington, como fundadores, mais 2 sócios que abraçaram essas loucuras aí. Maravilha. Bom, e falando de vocês dois, me expliquem como é a dinâmica do casal, né? Tanto assim, no pessoal quanto no negócio, né? Porque como é dividir, como é separar isso, os negócios da vida pessoal, como é a dinâmica e como vocês conseguem passar isso para outros empreendedores, né? O que vocês podem deixar de ensinamentos assim? Bom, eu vejo um ponto de equilíbrio, sabe? Eu tenho algumas habilidades e Mari tem toda aquela... o toque feminino da moldagem de tudo isso, a modelagem de tudo isso. Então, a gente se encontra quando eu quero fazer tal coisa, quero expandir nesse sentido, e Mari, mas a gente precisa implementar processos, a gente precisa implementar isso. Então, ela vai trazendo esse toque feminino naquilo que eu queria fazer mais rápido, de qualquer jeito, de uma forma mais desestruturada, porque o negócio é velocidade. Sim. Então, eu fico muito acelerado em alguns pontos. Não, vamos implementar isso, vamos abrir tal cidade, tal cliente pediu, então a cidade com essa ideia. E Mari, calma, vamos Talvez organizar. você tivesse com um sócio ali que fosse no mesmo ritmo que você e assim não ia ter esse equilíbrio que você falou que há entre vocês. E quando é um casal, assim, eu brinco, eu falo, não seja sócio do seu esposo nunca, é brincadeira. Mas tem dado certo porque... Ao mesmo tempo que é desafiador pela intimidade, então nos negócios, quando você traz intimidade, a discussão com seu sócio nunca é a mesma quando você é um casal, né? Então essa intimidade permite que você se exalte em determinadas situações que você não deveria se exaltar, ou que você ignore a autoridade daquela pessoa em outras situações, e isso dificulta esse processo, né? Mas ao mesmo tempo tem aquele cuidado, aquele olhar de preocupação. E por isso que eu falo assim, o que a gente passa para outros casais que queiram ser sócios, né? Que queiram abrir negócios ou empreender juntos. Eu acho que o primeiro ponto é ter
as atribuições, principalmente as lideranças muito bem definidas e desenhadas. Então, hoje, o Washington é diretor comercial. É isso, as funções são bem de divididas, liderança, né? principalmente, porque na WM é 50-50. Então, os dois, digamos assim, legalmente falando, mandariam, né, da mesma forma. Então, hoje ele é diretor comercial, eu sou diretora administrativa. Por quê? A gente tirou o papelzinho? Não, porque eu tenho habilidade de gestão que são mais assim, pertinentes e apropriadas para onde a empresa quer seguir do que ele. Ele é muito mais dinâmico, ele é vendedor nato, né? A gente fala que ele vende água, ele vende areia no deserto. Ficou com a diretoria comercial. Então, e não só dividir, é respeitar. Isso. Importante. Se eu estou, por exemplo, dirigindo um setor administrativo, as decisões administrativas eu posso comentar com eles, a gente pode trabalhar, amadurecer as ideias juntos, mas a decisão final é minha. É assim também na área comercial. Então, tendo isso muito bem delimitado, trabalhando muito bem, fortalecendo a confiança e respeitando os limites de cada um, não tem como dar errado, porque tem o cuidado, tem a confiança, né, que o relacionamento ele agrega bastante na hora de construir um futuro. E tudo fica em casa, né? Tudo fica em casa, isso que eu ia falar, né? Que bom. Continue assim. Obrigado. Bom, para quem não conhece ainda a WM, vocês estão aqui explicando bastante de forma maravilhosa. Como que vocês definiriam, poderiam resumir em poucas palavras assim, e de que forma isso impacta a vida das pessoas, né? Em cada município que a WM está atuando? Para responder isso, eu gosto muito de uma analogia de uma situação da minha própria vida. Em 2009, se não me engano, 2009, eu fui convidado a ser gestor, secretário de saúde de uma cidade. Eu era, na ocasião, o secretário de saúde mais novo do estado da Bahia. E era uma cidade a qual tínhamos uma escassez muito grande de recursos, de tecnologias, de tudo. Vindo de uma gestão política, de 2 médicos, enfim, que tinha todo esse controle sobre a saúde. E a gente assume com o intuito de mudar, de transformar de fato isso. Era a missão que tínhamos nisso. Então, implementar todos os dispositivos de saúde, um centro de saúde, implementar atenção básica de uma forma totalmente diferente ou qualificada dentro desses processos todos. Então, entender aquilo era fundamental. E eu não tinha a WM Saúde naquele momento e tinha muitas lacunas. Uma captação de recurso, uma informatização qualificada, dados, tomadas de decisões eram difíceis. Então, hoje eu vejo a WM Saúde dentro de uma cidade, do ponto de vista desde essa evolução do setor, da estrutura de saúde até hoje, como um transformador, uma empresa que vem para somar com a equipe local, né, porque a gente nós somos parceiros do município, a gente tem essa visão de que o município da WM Saúde consegue melhorar. De que forma? Quando o médico consegue ter dados, quando o agente de saúde consegue alimentar qualificadamente as suas informações, quando a gente consegue entregar toda uma estrutura para que aquelas informações cheguem de forma qualificada no Ministério da Saúde, cheguem qualificada até os gestores, para que possam tomar decisão. E essas decisões são pautadas na vida, na forma de cuidar das pessoas. Eu preciso saber quantos pertences eu tenho na minha estrutura, no meu território. Então, eu consigo planejar e organizar uma ação, direcionar um determinado atendimento para aquele determinado tipo de pessoas, de grupos de pessoas, de patologias. Então, a WM Saúde ela é transformadora nesse sentido, cuidar das pessoas usando tecnologia e gestão propriamente. Então, eu penso que a gente consegue sim transformar de uma forma simplificada de um processo tão complexo que é esses dados, enfim. Você definiria em transformação, talvez. Transformação. Poderia ser uma boa palavra. Transformação. E você, Marina? A gente, resumindo, indo, né, não fugindo do raciocínio de Washington, que eu concordo, a gente usa hoje um conjunto de soluções, né, que, através dessas soluções, que são hardwares, softwares, ou seja, através da tecnologia, da qualificação desses profissionais, a gente consegue melhorar o atendimento que é feito para a população. Então, é devolver para a população aquilo que é de direito deles. Então, eu, enquanto profissional de saúde, vendo
os resultados que a WM Saúde entrega hoje, sendo entregues para a população através de um atendimento qualificado, através da qualificação dos dados e dos processos que chegam ao Ministério, que garantem o recebimento dos recursos de forma justa e de direito, né? Sendo convertido para a população, é o que nos move e nos deixa... Então, desculpa, pode concluir. Não, pode. Então, pelo que eu captei aqui, transformação e resultado são boas definições aí para... Isso, através da tecnologia a gente entrega um atendimento qualificado para a população. Maravilha, definidos. Bom, Washington, nós sabemos que a WM tem muitos cases de sucesso, vocês já estão em vários lugares, inúmeros municípios, então, case de sucesso a gente sabe que tem. Tem algum que você destacaria, que você olha assim com mais orgulho, que você gosta de usar como exemplo? Tenho vários, na verdade. Eu gosto de trazer o exemplo da Vitória da Conquista, onde nós temos uma sede aqui hoje. Vitória da Conquista, uma cidade de um crescimento absurdo, representa uma cidade, a segunda melhor cidade para se viver no Nordeste, a terceira maior cidade da Bahia, e a gente vê uma cidade com toda essa complexidade de serviços, complexidade de crescimento, de uma cidade grande de fato, e a gente vê que problemas pontuais impediam que Vitória da Conquista tivesse tanto êxito nas suas ações. A WM Saúde inicia um serviço e a gente começa a resolver problemas. Coisas que antes eram tentadas de maneiras pontuais. A gente vem com uma solução completa. A gente faz a rede do município, a gente faz toda a parte de remanufaturamento do parque tecnológico, a gente implementa, capacita, treina. Então, uma cidade desse tamanho é um case de sucesso. A gente conseguiu entregar, de fato, um resultado em Conquista. Conquista sai de uma nota 4,8, se eu não me engano, e vai para uma nota 9 alguma coisa, em indicador de qualidade. Ou seja, as ações eram feitas, já havia ações dentro da cidade, só que as informações não chegavam no Ministério qualificadamente. Então a gente conseguiu ter esse case. Só que ao mesmo tempo eu tenho uma outra cidade de 8 mil habitantes, como Itagimirim, por exemplo, que a gente conseguiu ter esse mesmo resultado. As ações, obviamente, em proporções menores, porém na mesma medida a rede deve ser feita, o computador deve ser implementado, os profissionais devem ser capacitados. Então, a gente tem isso. E temos outras cidades medianas, outras cidades também com essa mesma situação. Então, estaria aí 2 cidades como case de sucesso. Uma das maiores e uma das menores. Eu já falo diferente. São 80 cases, ou seja, são 80 resultados, cada um dentro da sua realidade, né? A WM, ela influencia no município dentro daquilo que o município precisa que seja influenciado. Então, como a gente entrega resultado, em cada cliente que a gente vai, a gente consegue ter transformações que são dignas, assim, de muito orgulho e dignas de holofotes para cada um deles. Então, quando você pergunta, Mari, se você citaria aí algum case de sucesso, eu falo todos. Se a gente for trabalhar cliente por cliente, a gente tem uma história muito bacana de transformação para contar de cada um deles. Então, temos Vitória da Conquista, isso que o Washington traz para a gente essa análise de que não só nos municípios grandes que a WM Saúde consegue trazer transformações ou resultados, né? Municípios que têm uma gestão muito bem definida, que tem um quadro de funcionários ali mais atuante em cada demanda, enfim, mas também municípios que a gente tem certas fragilidades desde a gestão ao atendimento que a gente consegue entregar também na mesma qualidade. Então, o que a gente faz para a Vitória da Conquista, o SUS é único. Né? O SUS é único. Então, o que a gente entrega para a Vitória da Conquista, por exemplo, com um município de mais de 400 mil habitantes, a gente entrega para, o Washington citou, Itagimirim, por exemplo, de 7, 8 mil habitantes. É a mesma coisa, é a mesma entrega. Então, os resultados, eles são dignos de aplauso em cada um de nossos clientes. Cada um é um desafio, né? E vocês vão... E tem uma coisa interessante que é o seguinte... A gente entende o cliente, eu digo, entende o município em vários aspectos. A gente precisa, para prestar um bom serviço e, de fato, entregar tudo que a gente tem capacidade de entregar, a gente precisa conhecer. Então, a gente mapeia essa cidade, analisando o processo de território dessa cidade, o que existe de parque tecnológico, computadores, impressoras, tablets. A gente entende tudo isso. E a gente percebe quais são as fragilidades dessa cidade. Independentemente do tamanho da cidade, a gente
mapeia esses problemas. E a gente formata quais seriam as soluções que a gente vai entregar, ou o melhor formato da solução. Porque o município já contrata, imagina que ele venha resolver isso, que eu preciso implementar um parque tecnológico, que eu preciso capacitar meus profissionais. Só que aí onde a AWM Saúde consegue se destacar, porque a gente consegue organizar, direcionar aquilo que deve ser prestado com a necessidade. Então, se eu preciso dar ênfase em uma determinada situação, eu preciso capacitar alguns profissionais em determinadas áreas. A gente não vai lá capacitar tão somente esse profissional para a utilização do software. A gente vai capacitar esse profissional para o processo de trabalho, dentro do processo de trabalho, com a visão da gestão. Então, é um grande diferencial, porque a gente vai treinar como se utiliza aquele software, como se extrai relatórios, como a gente vai utilizar o equipamento em si, o hardware em si, como que a gente vai conseguir extrair um relatório, perceber o que eu tenho de problemas e como que o município, o profissional de saúde lá na ponta vai entrar com ações para que ele consiga de fato melhorar a qualidade de vida e a saúde dessa população. Então, os serviços, eles são formatados conforme a demanda ou conforme a necessidade de entrega. Então, assim, por isso que eu acho muito interessante, e a gente tem esses cases justamente por isso, que a gente entende do problema, o problema, e apresenta uma solução compatível com aquilo. Vocês vão se adaptando a cada por local isso que eu te digo, 80 clientes, 80 cases de sucesso. Que bacana, que maravilha. Bom, assim, a área da saúde, ela exige muito equilíbrio, né, entre a tecnologia e a humanização. Então, como é que a AWM entra nisso? Como é que ela integra, né, essas duas dimensões? Júlia, eu vou te responder isso dentro de uma realidade que para mim foi muito impactante no início da AWM Saúde. Quando a gente começou a trabalhar com informatização, como eu te falei, a gente vamos incluir uma ferramenta tecnológica para nos dar condição de expandir, né? E logo veio o SUS também com o eSUS, e entrando nessa onda da tecnologia, nesses avanços. E quando a gente começou, principalmente na nossa região aqui do sudoeste da Bahia, era muito raro de se ver informatização assim, nos serviços de saúde. A gente via hospitais grandes, de municípios maiores, tinha um ou outro município que já tinha uma recepção de um hospital informatizada, por exemplo, mas isso presente na atenção básica, nas famílias, nos agentes comunitários de saúde, era raro. E quando a gente começou a trabalhar com isso, uma das coisas que mais me preocupou era no atendimento à população dentro de um consultório. Por exemplo, um consultório médico ou um consultório de enfermagem, né, que era um ambiente que eu estava mais acostumada por ser enfermeira e tudo mais. Eu ficava com muito receio, porque a gente sabe, no dia a dia de treinamento, de capacitações profissionais, a gente viu o quanto o profissional de saúde ele ficava preocupado em lançar as informações. A gente via técnicas de enfermagem com anos de experiência, já idosas atuando, médicos já idosos atuando, catando letrinhas para digitar no teclado. Às vezes eu falava que era perigoso a técnica que está há 50 anos administrando o medicamento, aplicando uma injeção, não saber nem aplicar mais a injeção, porque ela está mais preocupada em como lançar aquele procedimento no sistema do que em realizar o procedimento. E nisso, a gente começou a se preocupar em onde a gente colocava o monitor do computador dentro da sala do médico. Por quê? Porque aquele monitor não poderia inviabilizar a humanização no atendimento. A criança que fosse atendida, a mulher que fosse atendida, o homem que fosse atendida pelo profissional, ele também iria ficar mais atento ao equipamento ali de informática, ou a visão, o tete-a-tete, o olho no olho, aquele cuidado, aquela anamnese detalhada, aquele exame físico muito bem feito, ser desprezado ou negligenciado pela preocupação em lançar informação no computador. Então, a gente lançou uma metodologia de capacitação e treinamento que a gente fala que a gente treina médicos a serem médicos de saúde da família, por exemplo, já no contexto que a gente está de atenção básica, de médicos a serem médicos de saúde da família com a tecnologia, enfermeiros a serem enfermeiros de saúde da família com o uso de tecnologia. Por isso que na AWM Saúde, quem realiza todos os treinamentos, desde o uso de ferramentas, de software, até o processo de trabalho, são enfermeiros especializados. A gente não coloca, por exemplo, técnicos de enfermagem, de informática, para treinar o sistema. São enfermeiros especialistas. Se é treinamento da atenção básica,
enfermeiro especialista em atenção básica que treina os médicos, treina os enfermeiros, os recepcionistas, agentes de saúde, enfim. Por quê? Porque a gente precisa ter essa noção do que eu preciso fazer no atendimento, mesmo utilizando um computador que divide eu e o paciente. Isso é importante, até para o paciente também se sentir ali mais acolhido, né? Enfim. Eu dei um exemplo no atendimento, mas óbvio que essa humanização a gente também trabalha em outras... que eu ia perguntar, que eu vou perguntar agora, na verdade. Como é, na prática, esse treinamento, essa capacitação da equipe, né, que está ali executando no atendimento? Eu vou responder porque Fique à vontade. Essa parte de capacitação eu fico mais envolvida. Hoje, essa nossa metodologia, primeiro parte de ser um profissional. Então, por que um profissional de saúde? Porque ele conhece os processos de trabalho. Lembra que eu te falei de 80 cases, 80... Lembra que o Washington falou que faz um mapeamento, que a gente trabalha a individualidade de cada cliente? Então, na capacitação é a mesma coisa. Então, a gente consegue medir o nível de conhecimento daquele grupo de colaboradores, de servidores que estão sendo capacitados, e em cada... Vou tentar simplificar, que a ideia que veio não ia ser tão simples. Mas, por exemplo, se eu vou treinar sobre o ESUS, que é um software de prontuário eletrônico que é público, que é do governo federal, que está disponível para todos os municípios. Se eu for fazer um treinamento do ESUS, é muito simples. Em um processo de informatização de uma unidade, eu ficar focada nos campos que o profissional precisa preencher para aquela informação chegar ao Ministério da Saúde. Então, não preciso de um enfermeiro especialista em saúde da família para ensinar aquele médico, aqui você lança tal dado, aqui você clica, aqui você finaliza o atendimento. Isso é muito simples. Só que nas nossas capacitações, a gente foca desde a organização daquela unidade, que a gente já entra no processo de trabalho, a gente dá meio que uma consultoria, às vezes a gente muda o processo, a gente readequa o processo junto, obviamente, com a gestão do município, para que aquilo funcione em uma lógica da informatização que vai garantir que o atendimento seja qualificado. Então, quando esse médico é treinado para clicar aqui ou finalizar aqui, ele sabe que ele clica ali e finaliza ali. Por quê? Porque ele está lançando uma informação importante que é colhida numa anamnese que é muito bem feita, senão você não tem aquele nível de informação, de um exame físico que é detalhado, que você vai extrair tal dado, que esse dado precisa ser informado, de um agente comunitário de saúde, que ele vai primeiro saber o que é território, porque é muito simples o agente ser contratado como agente comunitário de saúde ou dar um tablet na mão dele e ensinar onde que ele lança. Mas ele precisa saber o que é território, qual a função, o papel dele dentro daquele território, quais as informações que ele precisa captar no território e trazer para os profissionais de saúde que estão dentro da unidade, que não vão para o território, por isso que existem eles para irem até o território. Então, o que eles precisam trazer de informação para que a equipe que está dentro da unidade consiga qualificar aquele atendimento ou consiga acompanhar aquilo na prevenção, promoção e proteção da saúde. Então, a gente tem um olhar detalhado do processo de trabalho, do ser profissional em saúde da família ou na média e alta complexidade, para só depois eu lançar essas informações em um sistema. Então, é mais ou menos, não sei se ficou claro para você, mas a gente tem esse cuidado. Por isso que são profissionais de saúde que treinam outros profissionais de saúde. Entendi. Até para as informações casarem, né? E ficar um detalhamento assim, bem completo. Né? Agora o prefeito colocou aí computador, colocou um sistema, você é obrigada a preencher. Não, mas por quê? Por que você está preenchendo aquilo ali, né? O que eu estou preenchendo? O que eu preciso colher de informação? Sabe? O que isso representa? Isso vai influenciar o quê? O que são esses indicadores? É só para ter recurso? Não. O que isso mede? Qual é o meu papel dentro disso? É aí que a gente entra. Entendeu? Você falou de prefeito aí. O resultado do trabalho de vocês, né, da WM e tudo mais, é muito importante para os gestores, né, dos municípios. Então, como é que esses resultados são medidos? Como é que são passados até esses gestores? Como é esse processo mais político, digamos assim? Bom, são aferidos essas informações através de indicadores. Então, existem vários indicadores do próprio Ministério, indicadores que são voltados ali para um atendimento mínimo, são indicadores mínimos. No entanto, a gente, junto à equipe da gestão, a gente monta também, cria indicadores, KPIs, para aferir indicadores locais também. Então, a gente tem metas de consulta, de atendimento, de visitas, coisas que vão além somente de um indicador de saúde. Então, quando isso é muito bem elaborado, definido, estruturado, impacta diretamente de uma forma positiva na gestão desses de prefeitos ou secretários. O cuidado com tudo isso é muito grande, porque a gente está falando de vidas, a gente está falando de saúde. Então, indicadores que venham a somar, a direcionar a equipe para que organizem
o seu processo de trabalho, que organizem melhor as suas rotinas ali dentro de uma situação, é muito importante. Se eu tenho indicadores, por exemplo, de visita de pacientes acamados, eu tenho que bater essas metas, naturalmente eu consigo visitar esse paciente, ter uma visão local, porque de fato é o atendimento extramuro que a gente fala na atenção básica, então eu consigo saber que aquele paciente lá tem um indicador, o indicador refere diretamente ao atendimento daquele paciente que não consegue vir até a unidade. Então a gente dá essa mensuração, o agente de saúde capta que existe um acamado, naturalmente eu tenho um parâmetro. Qual é a meta que eu tenho que atender este acamado? 100% dos meus acamados? Então, a gente entrega essas informações a quem de fato precisa para tomar decisões. Então, diretamente interfere nesse processo. E aí a gente usa mais uma vez a tecnologia como aliada. Então, hoje na nossa software house, a gente desenvolve softwares que além de registrar, por exemplo, o sistema do hospital, o software utilizado no hospital, ele capta esses dados. O software utilizado na atenção primária, seja nosso ou seja do governo, capta uma riqueza, uma quantidade de dados absurda. E a gente tem um monitor, que a gente fala, que é uma ferramenta de BI, né, onde a gente seleciona esses dados e converte para gráficos, relatórios que são entregues para os gestores. E a gente tem também, além desse software que é utilizado por todos os profissionais, a gente tem um aplicativo que quem gosta muito são os gestores, secretários e prefeitos, porque a gente fala que é como se fosse um prontuário social. Ele traz informações detalhadas de cada cidadão. Então, você consegue... Na palma da mão. Na palma da mão. Então, você consegue avaliar quais são os usuários do SUS que foram atendidos por aquele município, né? O prefeito, por exemplo, ou o secretário, por exemplo, ele consegue ver que seu João, ele retirou tal medicamento na farmácia X, que ele gastou com seu João, ou que seu João usou dos serviços do SUS ali. X em TFD, que seu João está aguardando uma cirurgia, que tem um agendamento de uma consulta para seu João. Então, ele consegue rastrear, ele consegue acompanhar o que seu João está usando dos serviços, e isso, lógico, dá esses dados, né? Tanto desse aplicativo para o gestor pai, o prefeito, como para os demais gestores ali da gestão de saúde pública, atrelado a esse software de monitoramento, né, que são os nossos monitores de indicadores, eles trazem uma riqueza de informações que possibilita, né, as tomadas de decisão desses líderes. Então, a gente entrega isso através desses softwares, e também a gente tem um serviço de monitoramento que a gente faz o detalhamento, a gente elabora relatórios, perguntou como que são entregues, né? Para secretários e coordenadores, a gente tem um time de especialistas que trabalham com monitoramento. Então, a gente converte esses dados que estão disponíveis para todos eles através dos softwares, né? Como também a gente converte isso em um relatório detalhado e interpretado. Então, a gente pega um gráfico que está lá disponível na tela do prefeito, por exemplo, o prefeito gosta, né? O secretário, de colocar um telão lá na sala dele para ele conseguir acompanhar esses indicadores, esses gráficos. Só que as nossas especialistas de monitoramento, ela pega esse gráfico, ela transforma em relatório, e cada gráfico desse ela interpreta e traduz aponta. Ali. Por exemplo, se o município está sem médico em um PSF tal, ou se o município está com algum problema de cadastro no CNES, no CNES, que é o site, que é um sistema do governo, onde lança, cadastra todos os profissionais e as instituições de saúde do município, que vai gerar uma perda de recurso, um bloqueio do recurso por falta de informação. Então, a gente descreve isso no relatório, aponta o que o município precisa fazer, liga para o coordenador, liga para o secretário, valida que ele recebeu, valida que ele entendeu e acompanha a execução daquela demanda. Então, é entregue no mínimo detalhe, tanto para o gestor pai, que eu falo prefeito, quanto para o secretário e os coordenadores que estão ali à frente da gestão da saúde pública. Isso é importante, deixa tudo às claras, né? Transparência, tudo. Para os gestores, isso é maravilhoso. Bom, atualmente, assim, quais têm sido os maiores desafios que a WM enfrenta, né? E, assim, na área ainda nessa área política, digamos assim, como é que vocês superam as dificuldades de trabalhar com saúde pública, né, no Brasil? Bom, um grande desafio é criar dentro deste serviço, dessa rotina, um despertar a curiosidade, a vontade dos profissionais de saúde
para que utilizem os dados a seu favor. E a gente tem que fazer isso muito bem quando a gente capacita além de tudo aquilo que a gente já falou, referente a somente o prontuário. Como que eu consigo interpretar um dado? É um grande desafio. A interpretação desse dado e como utilizar na prática isso, sabemos que não é fácil a rotina de um profissional com dificuldade lá na ponta do serviço. A gente acolhe, a gente sabe muito bem como é difícil essa vivência. Então, é um grande desafio fazer a tecnologia chegar nessa ponta. É um desafio muito grande, é uma dificuldade muito grande conseguir fazer essa logística toda de dados se transformar em um resultado. E o que a gente tem feito assim de novidade? Simplificando processos extremamente complexos em um formato que aos gestores, a ponta do processo decisória, tenha dados mais pontuais, não simples, mas bem pontuais, que direcionem bem claros. Bem claros, exatamente, obrigado. E isso vai se aprofundando. A gente cria esse despertar do gestor para que, olha, entendi isso, sei que essa ação impacta nisso. Aí a gente vai para o próximo passo e vai levando esse nível. Então, assim, tem sido um grande desafio, obviamente outros tantos, mas esse é um grande desafio para a gente. A gente tem falado muito de gestão pública, né? Mas a gente atende também ao privado. E nessa comparação público-privado, tem diferenças assim que são gritantes do ponto de vista comercial, estratégico. E na gestão pública, eu cito assim duas situações que são muito difíceis de trabalhar e de entregar o que a gente entrega. Primeiro ponto, a prospecção disso, porque na gestão pública a gente não consegue bater na porta do prefeito, eu tenho um serviço para te entregar, ele me contrata e me paga. Tem licitação. Então, assim, isso tem que partir do município. Então, o município ele tem que entender que ele precisa atender às políticas do SUS, que o SUS está investindo em tecnologia, ele precisa investir em tecnologia, ele precisa lançar um edital, ele precisa contratar uma empresa para tal serviço. A WM Saúde capta essa possibilidade, vai lá, entrega o que ele licitou e trabalha todo esse detalhamento, essa investigação que a gente faz no município e fala, olha, prefeito, se eu tenho essa fragilidade, a gente vai ter que entregar isso para ter esse resultado, às vezes sem nem receber por isso, porque não foi 100% do que foi licitado, mas a gente precisa entregar. Então, isso é um desafio, porque assim, eu falo que o Brasil precisa da WM. Por que o Brasil precisa da WM? Porque a gente apresenta um conjunto de soluções dentro da gestão em tecnologia que transforma a vida da população, isso é fato. Todos os clientes que nos assistem, aqui eu tenho certeza, que todos eles têm uma validação positiva ou várias validações positivas, falo isso muito tranquilamente dos serviços prestados pela WM Saúde. Então, o fato de não sermos nós quem decidimos quando contratar a WM, quando entregar isso para a gestão pública, nos limita um pouco e é um desafio, né? Porque para a gente ter esse sucesso, a gente precisa trabalhar um processo de cultura, né? A gente tem que mudar essa cultura na região que a gente está atuando para que todos os gestores, eles percebam o quanto ele pode melhorar e se manifestem interesse em contratar serviços afins para que a gente consiga, então, entrar. Então, isso é um desafio para a gente crescer, para a gente conseguir entregar para a saúde pública. E o outro, que eu falei que são dois, é que quando a gente entra nesse município, a gente lida com pessoas que têm responsabilidade de entrega da função que exerce e daqueles que estão lá por cargos comissionados ou simplesmente por apadrinhamento político. E essas pessoas não têm essa preocupação, ligação. Às vezes não querem nem aprender, às vezes têm raiva quando o prefeito investe muito porque vai mudar ou vai, enfim, dar mais trabalho para eles, entendeu? E aí a gente tem que trabalhar também um aculturamento, a gente tem que trabalhar a qualificação desse profissional, ela tem que ser no detalhe, ela tem que ser intensificada para que esse profissional entenda a sua função e o quanto ele transforma a vida, inclusive dele, dentro daquela sociedade. É uma constância, né, que vocês têm então, é muito difícil. Por isso por que a WM hoje pega um monte de serviço para entregar? Exatamente porque são vários buracos, né, para a gente conseguir.
A gente entrega tecnologia que depende de internet que depende também de um hardware, ou seja, de um computador de qualidade, que depende de um profissional que capacita, que depende... Se eu vendo um software, mas eu não tenho um hardware qualificado, eu não tenho internet de qualidade, o meu software pode ser o melhor do mundo, que eu não vou conseguir entregar. Agora, se eu estou lá, entrego o software, entrego o hardware, entrego a qualificação, eu consigo entregar resultado. E isso é difícil uma empresa ter essa responsabilidade, porque ela quer vender, e a gente não quer vender serviços, a gente quer vender resultado para o município. Por isso que eu falo, o Brasil precisa da WM Saúde. Bom, e por mais que esse seja um desafio gigante, né, que vocês enfrentam, isso é meio que uma motivação para vocês continuarem, né? Não é à toa que estão aí no mercado há mais de quase 2 décadas, né? Digamos assim. Nossa, mais de 14 anos. Que isso, sucesso. Bom, para fechar aqui, curiosidade, a gente gosta de saber mais para frente também, o que o futuro reserva para a WM? O que vocês planejam, assim? Quais as expectativas? Tem planos de expandir mais, enfim, de serviço e tudo mais? O que a gente pode esperar da WM aí para os próximos anos? Tem muita coisa bacana vindo. Tem muitos projetos novos que estão finalizando agora, outros iniciando. Mas o que a gente tem, assim... nós montamos um serviço totalmente voltado à saúde digital. Então, hoje, a gente percebeu todos os problemas que poderiam ter diante de um processo de informatização e a gente resolveu todos esses problemas com serviços. Ou seja, tudo que era empecilho, tudo que era impeditivo para que tivéssemos sucesso em uma situação, a gente transformou isso em um serviço, em uma solução. E isso virá com esse projeto novo de saúde digital, integrações entre toda essa rede de saúde. Um grande projeto que a gente tem agora, por exemplo, que é a parte de remanufatura de equipamentos. A gente tem um projeto social que está vindo por aí. Esses equipamentos não podem simplesmente ser lixo eletrônico. A gente tem um projeto à parte aqui, que também é um pouco da nossa responsabilidade social, onde algumas ONGs, instituições receberão esses equipamentos que já foram utilizados em hospitais ou em unidades de saúde, que para aquele determinado serviço nós não utilizamos mais porque requer um equipamento de altíssima disponibilidade, porém em uma estrutura onde possa receber uma manutenção ali mais eletiva. Então a gente tem sim um projeto, um direcionamento destes equipamentos para essas instituições. Já fizemos algumas coisas pontuais, só que a gente está agora com uma coisa muito nova aí, que é uma estrutura de softwares que fazem ligações com o software do governo, com ligações de softwares privados, que fazem toda uma situação, incluindo a inteligência artificial, a IA, que ajudará, eu sempre falo que ajudará os profissionais a tomar decisões, só que tudo isso também tem a parte humanizada por trás. Então, existe um time de pessoas especialistas utilizando toda essa tecnologia para entregar o que há de melhor. Então, 2025 e os próximos anos aí virá com essas entregas desses projetos todos novos aí. A gente começou nos primórdios da tecnologia em saúde, na gestão pública, principalmente falando, hoje a gente tem muito mais maturidade disso, né? E também a gente já conseguiu plantar a sementinha aí em 80 municípios, e desses 80 dissemina para outros. A gente tem vários cases, várias experiências positivas. Essa maturidade, com esse processo de aculturamento que foi feito e atrelada às políticas públicas do governo que estão intensificando, né? Reforçando a necessidade do uso da tecnologia, isso facilita com que esse entendimento ele seja mais claro. E essa expertise que a gente já tem desse processo fez com que nós reformulássemos os serviços e os produtos para que essa entrega seja ainda mais qualificada. Então, nós teremos softwares mais potentes, atualizados, né, como o Washington falou, inteligência artificial, até a própria organização dos processos de capacitação, eles estão sendo reformulados com o uso da tecnologia também para ampliar essa entrega, como também de como ele será executado, considerando aí o novo olhar do colaborador, do servidor público que está lá na ponta, que antes a gente tinha que suar para ele entender. Hoje ele já consegue entender, então a gente consegue avançar mais. E os clientes que já
conhecem, né, nossos serviços, eles receberão agora uma nova etapa de informatização, uma nova etapa que eles já estão muito mais amadurecidos nesse processo, eles conseguem avançar para uma integração 100% dos serviços, enfim, isso a gente vai evoluindo. Mas tem muita coisa boa que eu estou me segurando aqui para não falar. Ai, meu Deus. Então, nos próximos episódios aí, quem sabe a gente arranca alguma informação. Pessoal, Washington, Mariana, muito obrigada por estarem aqui, por esclarecer tantas dúvidas, por mostrar quem é a AWM, né? Saúde, enfim. Sucesso. O episódio de estreia aqui foi recheado de coisa boa, de informação, e agora a gente quer ver mais, né? Vamos continuar acompanhando. E assim, só tenho a agradecer mesmo e desejar tudo de bom para vocês e muito sucesso daqui para frente para os próximos anos. Obrigado, prazer estar aqui. Nós que agradecemos, né? Inaugurar esse podcast aqui é um sonho. A gente sabe que a gente tem muito conhecimento em casa e é uma porta aberta para a gente compartilhar esse conhecimento com clientes e quem ainda não é ou quem está em outras áreas que tem a curiosidade de saber como funcionam, né, as áreas em que atuamos. E assim, é mais uma forma de compartilhar conhecimento. Isso me deixa muito feliz, muito, muito satisfeita assim, com o que a gente tem entregue para a população. Eu, como cidadã, estou muito feliz. Que bom. Vamos continuar, então. Isso. E obrigada também a você que nos assistiu, que está aí nos acompanhando, que agora conhece mais a AWM ou que não conhecia, agora está sabendo como é que funciona a coisa. E é isso, continue nos acompanhando e aguardem os próximos episódios que vai ter muito convidado bom aqui também. Muito obrigada e até a próxima.